Fases de tratamento na medicina integrativa. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre os tipos de tratamento que a gente faz e como é que eu divido esses tratamentos em fases para que o paciente possa entender um pouquinho melhor. Vamos lá então. As fases do tratamento são divididas em 3 e geralmente a gente pensa em um ano, divide a primeira etapa em 3 meses, a segunda etapa mais 3 meses e depois 6 meses. Qual que é o raciocínio? Vamos lá. Você passa em consulta comigo, aí nessa consulta a gente fica conversando 1 hora, às vezes 1h30, eu conheço a tua história e começo a pensar e fazer, né, um raciocínio igual o Sherlock Holmes, da onde que veio tal problema. Se você não tem problema nenhum, a gente está pensando como manter a saúde e como melhorar a longevidade, como aumentar a longevidade e ter uma longevidade mais saudável. Mas se você tem alguma doença, eu estou pensando o que a gente precisa fazer para otimizar o teu corpo, para que o corpo melhore. Então a gente vai tratar a pessoa, melhorando todo o funcionamento do teu corpo. A nossa expectativa é que a doença, vamos supor que a doença esteja aqui, e a tua saúde esteja debilitada, esteja aqui. Nós vamos trabalhando a tua saúde, daqui a pouco ela começa a ficar acima da doença e a doença vai diminuindo, curando, controlando ou entrando em remissão, que é muito importante. Então, como é que eu divido as fases? Fase número 1, tá aqui atrás, é a fase de tratamento intensivo, é onde eu preciso de mais atenção do paciente, para que a gente possa recuperar de maneira mais eficiente, mais rápida até. A gente não pode ter pressa, mas a gente tem estratégias para poder acelerar. Então vamos pensar o seguinte, você tem 20, 30, 40, 50 anos que tem algum tipo de doença que está em tratamento ou depois dos 50 começou a ter algum tipo de sintoma. O que eu quero dizer é, quantos anos demorou para que a doença se manifestasse? Então, se você parar para pensar, 50 anos de idade, mesmo que fosse só 20 anos, né? 20 anos de idade, você ter um pensamento e uma estratégia de 1 ano de abordagem de tratamento é muito pouco, perto do que te trouxe até aqui. Então, o que será que causou, né? Que foi a causa de tudo isso? Então, o que a gente precisa pensar? A fase 1 é tratamento intensivo. Geralmente, você vai na clínica a cada 3 ou 4 dias. O ideal, dependendo, cada caso é um caso, mas eu estou falando de forma geral para você entender o nosso raciocínio. Vamos supor que você precise ir 3 vezes na semana. É complicado, né? Tem muita gente que não tem esse tempo. 2 vezes na semana já é possível, mas é um esforço, é um investimento que você faz de tempo para recuperar a sua saúde. E aí, nessa fase intensiva, o mais comum que a gente vê é de 1 a 2 vezes na semana, o ideal 2, para que a gente acelere na sua melhora. E quando você vai na clínica fazer o tratamento com a nossa equipe de enfermagem, que tipo de tratamentos que nós vamos pensar? A gente vai pensar em intramuscular, em subcutâneo, vitaminas intramusculares como vitamina D, como complexo B, B12 intramuscular, geralmente a gente faz no glúteo, né? Aí a gente tem as abordagens com medicamento subcutâneo, então, por exemplo, a ITA, que é uma vacina que a gente faz demais, quase todos os nossos pacientes se beneficiam da ITA, é uma vacina que faz geralmente aqui, subcutânea, também não dói nada, o paciente quase nem sente. E aí, além desse tratamento, também tem os endovenosos, que aí sim, você indo na clínica fazendo endovenoso a cada 2 semanas, 2 vezes na semana, desculpa, depois 1 vez por semana. Essa é a fase intensiva, onde a gente faz mais tratamentos. A equipe de enfermagem também várias vezes indica ozônio, tanto ozônio retal, ozônio, quando a gente tira o sangue, ozoniza. Então, assim, a equipe de enfermagem também associa a outros procedimentos. Se você quer fazer alguma coisa estética, tem procedimento de estética, ou seja, tem muita coisa que a gente prefere fazer o procedimento para a gente ter esse resultado. Além disso, dessa fase intensiva, você também está trabalhando em casa. Então tem a nossa parte, orientando você, fazendo o procedimento na clínica, e a sua parte em casa, que é a suplementação, hábitos de vida, exercício físico, a dieta que a gente orienta. Lembra da dieta? Sem açúcar,
sem glúten e sem lactose, sem leite, sem nada de derivados de leite, ou seja, os nossos pacientes, depois da primeira consulta, saem com a cabeça daquele tamanho, mas os resultados são muito bons. Então, acompanhe, fique atento, siga as nossas instruções. E aí, qual é a segunda etapa do tratamento? A fase de ajuste. Geralmente, na fase de ajuste, a primeira fase intensiva durou 3 meses, depois a gente entra na fase de ajuste. São mais 3 meses indo na clínica, geralmente uma vez por semana, dependendo do caso, a cada 15 dias. E continua com os tratamentos. A gente vai equilibrando vitaminas, aminoácidos, minerais endovenosos. O soro, geralmente o soro demora 1 hora, mais ou menos 1h30. Tem muita gente com ferritina baixa, a gente repõe no Aripurum, e a gente vai fazendo tudo na clínica. E aí, vitaminas também intramusculares, se forem necessárias ainda. Geralmente nessa segunda etapa, segunda fase, já as vitaminas intramusculares, só se a pessoa está com uma B12 muito baixa ou a vitamina D muito baixa, que a gente ainda continua fazendo. Por quê? A fase intensiva, eu estou com bastante endovenoso. A fase de ajuste, eu estou reduzindo o endovenoso, porque eu estou melhorando a absorção do paciente, ele já está tendo mais resultado. Os tratamentos bioxidativos continuam seguindo firme e forte. E aí o paciente está se controlando, está melhorando os hábitos de vida. E aí a gente entra na fase número 3, que é a fase de manutenção. É uma fase de manutenção imediata, porque ela vem depois da fase 1 e da fase 2. Essa dura 6 meses, e aí nesses 6 meses a gente vai tendo uma visita ou a cada 15 dias ou uma visita mensal à clínica para fazer o seu tratamento. E em casa você continua firme e forte aí com a suplementação, provavelmente a gente já mexeu, já trocou, já acrescentou a suplementação. Então entenda, é 1 ano de pensamento na sua saúde para você entrar no eixo, para daí a partir desse período a gente estabelecer como se você tivesse chegado agora no consultório. Se você não tem nada, é daí que a gente parte. Você chega e é a fase da manutenção para a vida, manutenção para a saúde, manutenção para a longevidade, onde a gente vai pensar em procedimentos, em suplementação e orientações para que você melhore a sua saúde. E aí a gente vai utilizar várias técnicas, e inclusive tudo isso que eu falei, dos soros, das vitaminas intramusculares, de injeções subcutâneas se forem necessárias, de hormônio transdérmico, ou seja, tudo que é possível utilizar, que tem de novas tecnologias que ajudam, e tudo que é já de consagrado e seguro, nós vamos utilizar para que você melhore. Então, entendendo essas fases, fica mais fácil para você pensar o que te espera quando nós planejamos um tratamento e o motivo pelo qual a gente costuma utilizar os injetáveis. Depois assista no próximo vídeo que eu vou falar o porquê utilizar tratamentos injetáveis, tá bom? Até daqui a pouco.